estou aqui no Recanto Francisco e Clara, a casa, a sede do Movimento Renascer. Como você viu, nós estamos num dia chuvoso, um pouco friozinho, mas nós não deixamos de vir aqui para registrar e trazer para você um pouco mais sobre a história desse movimento que nasceu há mais de 40 anos atrás, aqui no Paraná, mas que depois, com o tempo, ele veio aqui para a Diocese de Apucarana. Vamos conhecer as pessoas que passaram por este movimento, deixaram a sua marca e que ainda estão escrevendo, fazendo história. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem? Eu sou o Zé Baú. Eu sou o João Danilo. E é com muita alegria que nós aceitamos aí o desafio para estar vindo aqui juntamente com vocês, contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o contexto do Movimento Renascer. Hoje a gente vem aqui em nome do Movimento Renascer, recentemente, oficialmente, né, juntamente com o padre Alessandro Ladeira, nós assumimos a coordenação diocesana do Movimento Renascer, com a intenção realmente de conseguir passar para as paróquias, passar para a comunidade um pouco do nosso trabalho junto ao Movimento Renascer. Mas para isso, estamos aqui na nossa casa, né, em Astorga, no Recanto Francisco e Clara, que é o local hoje onde a gente tem como a nossa casa fixa do Movimento Renascer, onde acontecem os nossos encontros, que é a porta de entrada aí para o movimento, né? E a gente gostaria muito mesmo de poder brevemente contar um pouquinho sobre o que é o Movimento Renascer, sobre o que acontece, a espiritualidade, o carisma do Renascer como um todo. Eu estou aqui com o professor Henrique Benevenuto, que também é uma das pessoas que estiveram no início desse movimento Renascer, né, que nós estamos falando. E eu já agradeço a sua presença, professor, muito obrigada. E pergunto, né, professor, como que surgiu o movimento Renascer e qual é o carisma? O movimento Renascer, ele nasceu em Curitiba, no Colégio Marista. Nós calculamos, né, assim, mais ou menos a história, né, porque não tem um registro preciso, mas a gente calcula assim aproximadamente 40 anos atrás. E ele nasceu a partir de uma necessidade do próprio colégio. Era 40 anos atrás, né, a gente volta um pouquinho historicamente, e a gente sabe que estava ali, né, no auge a juventude, muito sexo, droga e rock and roll, né? Uhum. E toda essa mudança no mundo que estava acontecendo nesse momento, é lógico que isso começa a influenciar, né, nas famílias, no colégio, e os professores percebiam isso, né? O relacionamento dos alunos, enfim. E um grupo de alunos, um grupo de professores, de repente resolve se retirar para a chácara do Colégio Marista e conversar a respeito, né, desse comportamento dos alunos em função daquilo que estava acontecendo no mundo. E lá na conversa entre eles, um dos professores disse: por que a gente não faz, né, com os nossos alunos aquilo que nós estamos fazendo entre nós? Ou seja, vamos tirar os nossos alunos do ambiente escolar, do ambiente familiar, vamos trazê-los, por exemplo, aqui para a chácara ou para um lugar, né, neutro, e conversar. Talvez um final de semana, né, com esses alunos a respeito de família, a respeito de ética, de moral, de sexo, de drogas. E nasceu aí o Renascer, que não era, né, o Renascer, não, hoje o Renascer existe, mas ele não foi sempre como é hoje. Então, lá no passado, a gente calcula assim que era mais uma conversa com os pais, né, dinâmicas. Aí o que acontece? Uma das pessoas, né, que estava nessa reunião, ou seja, era professor do Colégio Marista, era professor do Colégio Santa Maria, né, que é o Joba, o famoso Joba, né, Beltrame, estava nessa reunião e ele muda, né, aqui para o norte do Paraná, e o Renascer começa a acontecer a partir, né, da residência do Joba aqui, que estava instalado em Iguaraçu. O Renascer, ele nasceu de um problema que foi acontecendo no Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba.
É um colégio de classe média, média alta, e muito tradicional em Curitiba. E com meus 24 anos, 20 para 25 anos, comecei como professor de História no colégio e após alguns meses eu assumi o Serviço de Orientação Religiosa, o chamado SOR, do Colégio Marista, que cuidava da questão religiosa do colégio. Portanto, era o departamento mais importante naquela década, enfim, naquele momento. E aí eu tinha uma sala especial, aquela coisa toda, eu tinha toda a tarde para atender os alunos. E aí começa a aparecer problemas que até então ninguém sabia que existia no colégio. Os temas tabus, os temas polêmicos, por exemplo, droga. Então aí me aparece um dia, do nada, né, um aluno do segundo ano do ensino médio, querendo falar comigo, não sabia como começar, e, na realidade, o que ele queria dizer é que ele queria sair das drogas, que ele tinha começado já na 7ª para a 8ª série, na época. E aí me pegou de surpresa, porque a gente achava que num colégio desse, né, isso não existe. E era um tema muito polêmico, muito tabu, não tinha nada assim para a gente se informar, enfim, na época, né? Mas aí, à medida que foi passando, começa a ler, começa a tentar se preparar e vai aparecendo casos de garotos e garotas, que tinham 2 também no meio, desesperados querendo sair, deixar, e não sabia como, começaram a estar pressionados. E a gente também não sabia o que fazer. E o que era o pior, toda vez que eu mencionava envolver os pais, pelo amor de Deus, não fala com meu pai e com a minha mãe. Então eu não podia contar com a família e também percebi que se eu colocasse isso para a direção do colégio, a expulsão deles seria imediata. No momento em que eles estavam gritando, berrando, que estavam com problemas, queriam ajuda. Então foi um momento assim muito difícil e que aí veio essa ideia de criar um momento, né, e através de encontros, enfim, de um encontro especial, que buscasse razões para viver, que eles tivessem essa oportunidade de buscar razões para viver, quer dizer, eles que tinham tudo, materialmente falando, mas que estavam assim tão vazios enfim, de objetivos, enfim, de metas, de vida, enfim. Viktor Frankl, que é o teórico lá do sentido da vida. E a gente, né, bate na tecla, né, que você é jovem. O Jung já dizia, nós precisamos encontrar um sentido para a nossa vida, porque se nós não encontrarmos um sentido para a nossa vida, nós vamos ter que nos contentar com o sentido que o mundo der. E qual é o sentido, né, que o mundo está dando para a nossa juventude? Que é o encontro consigo mesmo, o encontro com o outro, o encontro com a vida, com a natureza e o encontro com Deus. Isso em 1977 para 78. Então, na realidade, o encontro ele é baseado exatamente nesses 4 pilares e ele aconteceu em maio de 78, o primeiro, na chácara no Parque Santa Maria, que fica a 18 quilômetros de Curitiba. E aí, assim, foi assim uma graça tão grande, assim, né, porque é um encontro de primeiro anúncio. Então, a molecada no colégio realmente começou a fazer a diferença, de ser um fermento de alegria, de entusiasmo, enfim, dentro do colégio. E aí aquilo foi tomando força, tanto internamente no colégio, ficavam listas de espera de 80, 100 alunos, e depois foi tomando, foi extrapolando, né, aí o interno do Colégio Marista e passou para o Colégio Bom Jesus, que é dos franciscanos, colégio muito tradicional de Curitiba, o mais antigo do Paraná, o Colégio Medianeira, dos jesuítas, o Colégio Bagose, dos josefinos, que nós temos em Apucarana, o Colégio São José, que é da mesma congregação também. Então, nos anos de 85, 86,
até 89 lá no Bagose. Carisma missionário, mesmo a missão, está lá em Mateus 28, versículo 16 em diante. Perceba, Jesus não estava no templo, ele não disse: olha, vocês ficam aqui, se por acaso aparecer alguém, vocês falam de mim, falam do meu reino. É um imperativo, ide. Então não falou, fica sentado. Então o nosso carisma é esse, de ir e anunciar Jesus para os jovens. Com um padre de Iguaraçu, o vigário de Iguaraçu, chamado padre Antônio Sesnick, falecido. E foi ele que me pediu assim na época: olha, escuta, não tem como adaptar esse encontro para que ele se tornasse paroquial. Enfim, não tem muito o que adaptar. Era claro que o problema era mais a questão de classe social mesmo, né? Porque os colégios, em geral, os colégios católicos, sempre foram colégios de classe média, alguns de classe média alta, tal, mas basicamente era isso. Então o problema não era tanto pelas dinâmicas, era ter um perfil de participantes. Mas isso aí não foi assim tão difícil. E aí fizemos os encontros de Iguaraçu, Anglo, teve acho que também Munhoz de Melo e Santa Fé, mas ainda uma coisa meio incipiente. Foi assim, forte até para a época, mas depois também com a entrada na política ficou muito complicado. Então, o fato é que quando terminei o mandato, enfim, o padre Sesnick veio para Astorga. Aí começa em 1997 os encontros de Astorga, que aí foi feito aqui na Fazenda Canaã, a sede de uma fazenda que estava já não era mais a antiga sede, estava até meio abandonada e tal, enfim. E o padre Sesnick, com o Baú, né, e a dona Carminha, que cuidou dessa parte toda de infraestrutura, de alimentação, que era feita na própria paróquia e levada com uma Fiorino do Baú. Então foi uma coisa que não tem explicação que aconteceu. Então começou aí, só que era um mutirão de encontros. Praticamente era toda semana. Então foi assim, em poucos meses foram 8, 10 encontros, né, em 2, 3, 4 meses. Aí era toda semana, ou pelo menos 3 por mês. Foi uma loucura aquilo tudo. Na cidade, enfim, tal. E depois, como envolvia os distritos, Tupinambá, envolvia Santa Zélia, enfim. Então, e o padre deu cara, o padre Sesnick, ele foi obcecado e encontrou as pessoas certas, né? Então, aí, a partir daí, obviamente, o encontro, aí ele foi tomando outras dimensões, né? Até chegar depois, especificamente a partir de 2012, 2013, que acredito que o José Baú, que hoje está mais à frente mesmo do movimento, já deva ter, inclusive, comentado em que pé está, inclusive em relação à CNBB, etc. E essa história não parou por aqui, hein? Ainda tem mais. Continue e espere o próximo vídeo para continuarmos essa linda história.